Amém. Então, como o tema já está aqui, é uma das disciplinas espirituais. Primeira pergunta que eu faço para vocês. O jejum é só de comida ou eu posso fazer jejum de alguma coisa que não seja comida? Então vamos ver o que significa a palavra jejum, né? Mas nada melhor do que a gente saber o significado da palavra do que falar sem saber, né? No hebraico, jejum significa abster-se de alimento. E no grego, também ficar sem comer. Então, tanto no Velho Testamento como no Novo, a palavra jejum é ficar sem alimento. Então, para resumir, jejum é a prática voluntária de abster-se de alimentos. Tanto é que quando a gente faz jejum para fazer algum exame, para dieta, para emagrecer. Exatamente. Então, a definição de jejum é abster-se de alimentos. E aí, eu trouxe um quadrinho aqui para exemplificar. Jejum e propósito. Jejum, como eu falei, é um ato de abster-se de alimentos. Propósito é um compromisso espiritual. Então, quando a gente vai fazer um propósito, o que você está fazendo? Você está mostrando para Deus, não, o Senhor é mais importante do que eu mexer no meu celular. O Senhor é mais importante do que eu assistir TV. Então, isso é um propósito. O propósito, ele tem um objetivo específico de fazer uma aliança com Deus. De você mostrar para Deus que Ele é importante também na sua vida. Agora, o jejum é intimidade com Deus. É intimidade com Deus e a gente vai saber por quê daqui a pouco. Então, propósito é celular, é televisão, sei lá. Posso fazer jejum de um alimento específico? Doce, refrigerante? A Bíblia descreve o quê? Descreve jejum de alimentos específicos em vários textos. Tanto é que o mais conhecido de Daniel, o que ele ficou sem comer? Doce. Manjares, comida que ele gostava. Daniel fez esse jejum por 21 dias. Isso vale como jejum. Eu tenho uma outra pergunta. Hoje é só pergunta para vocês, que a gente vai responder junto. Eu tenho que jejuar por longos períodos, curtos períodos? Então, antes de eu responder... Aqui falando de dias, tá? Tem que ficar 30 dias sem comer, tem que ficar 2 dias sem comer, tem que ficar 1 dia sem comer, tem que ficar de tempo. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de tipos de jejum diferentes. Jejum de 1 dia, era o sumo sacerdote que fazia para pedir perdão dos pecados do povo. Jejum de 3 dias, Esther. Vocês conhecem a história de Esther? A rainha Esther, que o rei ia matar os judeus, que eram os hebreus, né? A família que era a descendência dela. E então, quando ela descobriu isso, ela foi falar com o rei, ela nem podia se colocar na presença do rei, né? Tinha que pedir, enfim. E aí ela falou pro povo, para os hebreus fazerem esse jejum. Durante 3 dias que ela ia lá falar com o rei e pedir para o rei não matar. Tem o jejum de Paulo também, que foi por 3 dias que ele ficou sem enxergar, sem comer, sem nada. Tem o jejum de Israel pela morte de Saul, ficaram 7 dias. Tem jejum involuntário de Paulo quando ele estava lá no navio. Tem jejum de Daniel de 21 dias em favor de Jerusalém. E tem jejum de 40 dias. Quantos são? Quem fez jejum de 40 dias? Vocês sabem? Quem? Jesus. Quem mais? Tem mais uma pessoa. Elias. E abre para mim Êxodo, 1 Reis e Lucas. Cada um abre um. Quem vai? Que aqui é onde descreve os jejuns. Lucas, pode ler, Lucas. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Boa, então 40 dias sem comer, Jesus. Êxodo. Pode ler. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E eu vou linkar os 3, tá? Vai, Vitória, 1 Reis. Mas o anjo do Senhor cutucou uma segunda vez, dizendo: levanta-te e come, senão a caminhada será longa demais para ti. Ele fala que o alimento que o anjo do Senhor deu para Elias durou a caminhada de 40 dias dele. Mas, enfim. Então, tanto Elias como Moisés, eles ficaram 40 dias sem comer e sem beber. E eles eram pessoas comuns. E como que eles aguentaram isso?
Nem só de... Ó como liga, vai ligando as coisas. O que Jesus falou quando o diabo falou para ele? Transforma essas pedras em pão? Nem só de pão viverá o homem. Quando Moisés ficou sem comer e sem beber, que a Bíblia fala que ele ficou sem comer e sem beber 40 dias, ele estava na presença de Deus. Ele estava com Deus ali. Ele se alimentou espiritualmente. Ele não precisava de comida. E Elias a mesma coisa, ele atravessou o deserto durante 40 dias. E quem alimentou ele antes foi o anjo do Senhor. Quando a gente vê anjo do Senhor, é o próprio Deus. Na verdade, Jesus, né? Então, os alimentos espiritual ali, tanto de Moisés como o alimento que o anjo forneceu, foram diretamente de Deus. Então, quando Deus nos serve alimento, por isso que Jesus fala quando ele fez, nem só de pão viverá o homem. Abre Mateus 17 para mim, Mafê. E você abre Apocalipse 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Os levou, em particular, a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante dele. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Tá bom, solta aí. Então, quando Jesus... esse é o Monte da Transfiguração que chama, né? Que eles conseguiram ver Jesus na sua forma gloriosa. E quem estava junto com eles? Com Jesus? Moisés e Elias. Tanto Moisés como Elias apareceram ali. Apocalipse 11:6. Olha como vai, a Bíblia a palavra de Deus é perfeita, né? 11:6, Apocalipse. Elas têm o poder de fechar o céu para a chuva não cair durante a sua missão profética. E têm o poder sobre as águas para que virem sangue e ferir a terra com toda espécie de pragas, quantas vezes quiserem. Vamos ligar tudo agora. Jesus, quando ele foi Quem fez jejum de 40 dias sem comer e sem beber? Moisés e Elias. Quando Jesus subiu no Monte da Transfiguração, quem apareceu? Moisés e Elias. E Apocalipse 11:6 falam das 2 testemunhas que vão estar lá no final dos tempos, né? E olha que engraçado. Ele falou que uma testemunha tem poder para orar e parar de chover. Elias. E a outra testemunha, ela transformou água em sangue. E ela fez o quê? Das pragas? Lê de novo? 11:6, lê tudo. Elas têm o poder de fechar o céu para a chuva não cair durante sua missão profética. Elias. E tem poder sobre as águas para que virem sangue e ferir a terra com toda espécie de pragas e quantas vezes eles... Moisés. Quem transformou água em sangue? Moisés. Quem fez as pragas no Egito? Então, olha como a Bíblia ela é totalmente interligada à palavra de Deus, né? Eu tenho a minha opinião, que eu já vi mais gente... Porque, igual... Elias foi arrebatado. Tudo bem, Elias podia aparecer porque ele não morreu. Mas Moisés morreu. Então, Moisés ele ressuscitou antes de Jesus? Eu acredito que não foi eles que foram até Jesus. Não sei se eu vou conseguir explicar. Mas foi Jesus até eles. Cada um no seu tempo. E olha que engraçado. Onde Moisés estava? Monte Sinai. Onde Elias estava? Monte Sinai. Então eu acho que, sei lá, é Jesus indo até eles na época deles. Porque Moisés, se ele fosse aparecer, ele teria que ter ressuscitado já. Ele ia aparecer em espírito. Então aqui eu só fiz porque é muito interessante isso. E se vocês quiserem eu faço uma aula só dessa teofania e porque as únicas pessoas que jejuaram por 40 dias sem comer e sem beber foi Moisés e Elias. E depois, quem aparece com Jesus? Moisés e Elias. Quem são as 2 testemunhas do Apocalipse? A pessoa que ora e não chove. A pessoa que fere o mar, a água e vira sangue. Então, vamos continuar. Falando de jejum, existem 2 tipos, que é o total e o parcial. Total sem comida e sem água. E o parcial é alguns alimentos específicos ou por algumas horas. Agora, falando de jejum total ou parcial... Vamos pensar. Faz sentido eu fazer um jejum de um alimento específico por curto período? Vou ficar 3 dias sem tomar coca, vou ficar 1 dia sem tomar coca? No meu caso é com a vida. Faz sentido? Não. E outra coisa, quando a gente escolhe, sei lá, alimento específico,
correto, né, que a gente faz por um longo período. Ah, vou ficar um mês sem tomar uma coca, comer um doce. Beleza, você não vai morrer, você não vai passar mal. Isso você vai matar a sua carne. Então, se eu vou ficar sem comer nada, eu faço um dia inteiro. Não preciso fazer 3 dias, não preciso fazer 40 dias. Comer e beber específico. Total. Aí eu vou fazer jejum parcial, vou ficar sem comer alguma coisa, eu posso ficar mais dias, um período maior. Então aí a gente vê, porque a gente vai falar do objetivo específico do jejum, né? E vocês já tinham adiantado, qual foi o tipo de jejum que Jesus fez? Foi total? Foi parcial? Total, sem comer e sem beber? Mateus 4, 1, 2. Então quando a gente fala total é sem comer e sem beber, tá? E parcial é algum alimento específico. Mateus 4, verso 1 e 2. Pode ler? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Qual que foi o jejum de Jesus? Então, a Bíblia relata que o jejum de Jesus foi parcial, porque ele teve fome, ele não teve sede. Está lá em Lucas também. Outra pergunta. Hoje é só pergunta. Posso contar para as pessoas que estou fazendo jejum? Vamos ler lá Mateus 6, 17 e 18. Mateus 6. É Jesus falando, tá? 17, 18. Ao jejuar, arruma o cabelo e lava o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu pai, que vem em secreto. E seu pai, que vem em secreto, recompensará. Então, o que é para a gente fazer? Não falar. Não falar para ninguém? Jesus, quando jejuou, ele estava no deserto, estava sozinho, né? Não tinha ninguém com ele também. Então, ele não contou para ninguém. Como vocês sabem que Jesus fez jejum, então? Vocês acabaram de ler. Jesus foi conduzido pelo deserto 40 dias. Então, se ele estava no deserto, ele estava sozinho, porque ele foi tentado pelo diabo, lá não tinha ninguém. Mas aí então, Jesus no Sermão do Monte, ele fala para não contar para ninguém. Mas ele mesmo contou, porque se ele não tivesse contado, a gente não ia saber, porque só estava ele sozinho. Depende da sua intenção. Então, o Sermão do Monte é para orientar. Fala, gente, se você for fazer jejum, mas vai ficar aí com cara... Por isso que Jesus manda, lava o rosto, penteia o cabelo. Então, se for para você ficar se vitimizando, nossa, olha como eu sou servo de Deus, estou fazendo jejum. Estou 2 dias sem comer, não conta para ninguém. Mas Jesus contou por quê? Para dar o exemplo. O verso anterior no Sermão do Monte fala de oração, a mesma coisa. Não é para vocês ficarem em praças orando, para você ser visto e seu galardão tá ali. Se for para você fazer alguma coisa para ser visto, você já ganhou, sua recompensa está aqui. Agora, se você for fazer uma coisa para o reino do céu, é diferente. Então, depende da sua intenção. Se você quer falar, eu fiz um jejum hoje, que eu tô legal, tô perto de Deus falou comigo. Se for para encorajar uma pessoa, conte. Agora, se for para falar, nossa, olha como eu sou servo de Deus, olha como eu sou semi-santo. Então, depende da sua intenção. Outra coisa, o jejum é obrigatório? Vamos voltar lá para Mateus 6, verso 5. Fala assim, o título é oração. A oração é obrigatória? Sim, né? A gente já viu lá na armadura, a gente viu Paulo falando depois que tem que orar. Quando vocês orarem, é o exemplo que eu dei, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, você vai para o seu quarto. Aqui é o mesmo exemplo, tá? Então, se for para você orar para ser visto, olha como eu oro, como eu falo com Deus, fica quietinho no seu quarto e aí se a gente for lá ver o que a Mafê leu, o Mateus 6, verso 16, ele vai falar a mesma coisa. Quando jejuarem, não mostrem aparência triste e continua. Lava o rosto, enfim. O que ele fala aqui? A oração é obrigatória? É. E por que o jejum não? Porque... eu tinha colocado aqui, olha. O verso 16, o que Jesus fala? Quando jejuarem. Não vai falar, se você jejuar, aí você faz isso. Jesus deixa claro, quando vocês orarem, vocês vão fazer desse jeito. Quando vocês jejuarem, vocês vão fazer desse jeito. Então, é uma instrução obrigatória. Não é se vocês jejuarem, é quando vocês vão jejuar. Então,
É obrigatório. A gente faz parte da vida, relacionamento diário do cristão, oração e jejum. Quando os discípulos começaram a jejuar, alguém sabe? Alguém tem ideia? Depois do quê? O que aconteceu para eles começarem a jejuar? Sabe? Vamos ver na Bíblia. Antes disso, as pessoas começaram a questionar Jesus, porque quando Jesus estava aqui na Terra, né, de forma humana, os discípulos dele não jejuavam. As pessoas começaram a questionar: os seus discípulos, os fariseus eles jejuam, os discípulos de João Batista eles jejuam, mas por que os seus não? Aí Jesus dá uma resposta brilhante. Vamos ver Marcos primeiro. 2,19. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo Isso. jejuar enquanto este está com eles? Não podem fazer enquanto o noivo está com eles. No entanto, virão dias quando o noivo lhes será tirado, naquele dia então jejuarão. A resposta aí. Quando que os discípulos começaram a jejuar? Quando Jesus não estava mais na Terra. Então, Jesus ele fala: vocês vão jejuar para quê? Eu tô aqui. O noivo tá na festa, você não vai comer? O noivo tá te oferecendo um churrasco, você vai ficar de... Então, aí falando dos fariseus também, os fariseus eles jejuavam segundas e quintas, e eles jejuavam daquele jeito, tudo acabadão lá. Eles jejuavam para mostrar para os outros, né, que eles estavam cumprindo ali a lei de Moisés, eles estavam cumprindo ali o que os sacerdotes faziam. E já os cristãos, eles começaram a jejuar quartas e sextas. Por quê? Para não ser confundido com os fariseus. Tanto é que nisso ele está num documento histórico de ensino para as igrejas. Datas específicas para jejuarem, para não ser confundido com os próprios fariseus. Então, os fariseus eles jejuavam para quê? Para demonstrar que eles estavam cumprindo, que Deus, as tradições, né, as tradições judaicas, para mostrar que eles estavam honrando a Deus. Em vez de apenas de jejuar para você buscar a Deus, você não precisa mostrar para ninguém o que você está fazendo. E o que você perguntou está aqui já no próximo. O jejum ele sempre esteve relacionado a diversas coisas. Lá em Joel era para ter mais profundidade, ficar mais perto. Jonas, ele jejuou para quê? Porque ele estava arrependido. Segunda Crônicas vai falar de jejum para poder ter ajuda divina. Salmos vai falar de jejum para se humilhar diante de Deus. Atos para receber a direção de Deus. Enfim, Jesus ele jejua para começar o ministério dele. Então, quando a gente lê esses contextos, o que a gente pensa? Que jejum é apenas por uma dificuldade. Tem alguém lá no hospital, eu vou jejuar aqui para ver se ele melhora, para ver se Deus ajuda, né? Ou para alguma situação difícil, eu estou desempregado, vou fazer um jejum e uma oração aqui para conseguir um emprego. E além disso, a Bíblia fala o quê? Que existem demônios que só saem com jejum e com oração. Então quer dizer que eu não posso expulsar um demônio se eu não estiver jejuando? Será que tem alguma coisa a ver? Jejum com demônio? Vamos ver o que Judas falou. Judas ele fala que o arcanjo Miguel estava brigando com Satanás ali por quê? Alguém lembra? Por causa do corpo de Moisés. E tem todo um contexto isso daí, mas enfim, era só porque Satanás ele queria, é o que a maioria das pessoas acham, deixar o corpo de Moisés ali para eles adorarem, para ser um marco de adoração. Então, por isso que ninguém sabe onde Moisés foi enterrado. E o que isso tem a ver com jejum? O que isso tem a ver com o que eu estava falando? O que o arcanjo Miguel fala? Ele fala assim: que o Senhor te repreenda. Ele não repreendeu Satanás. Ele falou que o Senhor te repreenda. Lembra que a gente falou que demônio tem hierarquia? Vamos ver agora. O jejum ele é ligado à proximidade com Deus. Proximidade com Deus. Antes de responder o dos demônios. Então quer dizer que quando eu faço jejum, Deus ele vai escutar minha oração? Então, não é que Deus ele vai ouvir, nossa, agora ele está jejuando, deixa eu ficar aqui, que agora eu vou prestar atenção no que ele estava falando. Até agora ele estava... Ou sei lá, a gente vai jejuar e as nossas orações vão ser atendidas? Eu vou jejuar e a pessoa que está no hospital vai ser curada? Não. Eu vou jejuar e vou conseguir expulsar demônios? Não. O jejum ele não muda Deus. Deus é o mesmo. O jejum ele muda a nossa conduta, é o que vocês falaram.
Jejum, ele não vai deixar Deus bonzinho. Ah, agora meu filho ali está jejuando, hein? Agora eu vou prestar mais atenção no que ele está falando. Não. O jejum, ele não vai mudar Deus, ele vai mudar você. Então, o jejum, ele não está relacionado... O jejum, ele está relacionado a nós, não a Deus. O jejum é a nossa força de vontade, aí que a gente vai entrar. De matar... Abre para mim Gálatas 5:17. Matar a carne. Então, é romper a nossa limitação ali. Por isso que aí a gente vai entrar. Se eu conseguir ficar um dia sem comer, sem beber, ótimo. Mas se eu conseguir ficar 12 horas, ótimo. Se eu conseguir ficar um mês sem tomar coca, ótimo. Não importa o jeito que você vai fazer. Porque a carne tem tendências contrárias ao desejo do espírito e o espírito possui desejos contrários à tendência da carne. Ambos são contrários entre si, a ponto de não fazerdes o que quer. O que Paulo fala? Dentro de nós militam carne e espírito. A nossa carne e o nosso espírito estão ali constantemente. Foi o que eu falei no começo. Tem culto, mas eu tenho um jogo do Corinthians para assistir. Aonde que eu vou? Aí, quando a gente nasce de novo, que a gente viu nas aulas do Novo Nascimento, a gente está nascendo no Espírito. Então, o nosso Espírito está vindo de Jesus. Não está mais na nossa criação original. Então, a nossa carne ainda é a velha. Então, a nossa carne ela vai gritar para fazer coisas da carne. É o que Jesus falou para Nicodemos, lá que a gente já viu. O jejum, ele nos aproxima de Deus. E quando a gente se aproxima de Deus, é o que você falou, o exemplo que você deu. A gente fica mais sensível a escutar a voz de Deus. Porque às vezes Deus fala, a gente não escuta porque a gente está longe. E o que isso tem a ver com o demônio lá, que tem que fazer jejum para expulsar? Então o que muda? A nossa autoridade. A gente está mais perto de Deus. A gente está com mais autoridade. É por isso que fala que essa caça de demônios só sai com jejum e oração. Porque oração e jejum é relacionamento com Deus, é intimidade. Então, se você está perto de Deus, nada te segura. Se você está íntimo com Deus, nada te segura. Nada, sua oração vai ser melhor. As coisas vão dar mais certo, não porque Deus está te ouvindo mais. É porque o que você está fazendo está compatível, ele está sincronizado. Então, para a gente acabar e para responder, o jejum, ele é necessário para buscar a Deus. Esse é o objetivo principal do jejum. Aí a gente vai ver, mas o pessoal tá lá, fez jejum para poder libertar. Beleza. A gente está aqui para quê? Na Terra, para buscar Deus, certo? A gente só vai buscar Deus na hora do problema? Não. E o jejum não é uma ferramenta para a gente ficar mais próximo de Deus? Então a gente só vai fazer jejum para resolver problema? Não. Então, e o que você falou agora, eu já tinha até colocado aqui, a gente não precisa ser especialista em jejum para poder fazer, a gente não precisa, eu vou ficar, sei lá, eu vou pesquisar, não. Independente, foi o que eu falei, se você conseguir fazer um dia inteiro, amém, se você conseguir fazer meio dia, amém. É óbvio que quanto mais a gente mortifica a nossa carne, mais o Espírito fala. Mas se o nosso intuito for realmente buscar a Deus, for ficar mais próximo, amém, do jeito que você fizer. É igual, eu coloquei até um exemplo aqui, um engenheiro agrônomo, ele entende tudo de plantação, certo? Mas se ele não colocar semente lá, vai adiantar? Então, faz meio dia sem comer, pula uma refeição, mas não vai pular só por pular. Pula e consagra a Deus. Então, planta a sementinha lá, começa, o importante é começar, não precisa ficar 40 dias sem comer de uma vez, vai devagarzinho. Aí Isaías fala que além do jejum, não adianta você fazer jejum e tratar mal as pessoas, não adianta você fazer jejum e não ter misericórdia, não fazer caridade, porque é tudo ligado, né? Tudo ligado. Então, o jejum ele não se trata apenas de você ficar sem comer, ele se trata de você procurar comunhão com Deus. Então, o jejum é isso, é matar a carne para que o nosso espírito fique mais perto do Espírito Santo de Deus. Amém. É isso aí, gente. Vamos embora.